14 minutos e vamos falar agora sobre juros, porque a expectativa é essa na agenda econômica de hoje, de um modo geral aqui no exterior. Nós vamos ter reunião do Copom, a segunda etapa aqui no Brasil, deve anunciar mais um corte da taxa básica de juros e lá nos Estados Unidos a expectativa é de alta. Nós estamos na linha com o economista Alex Agostini da Austin Rate. Alex, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alex, aqui no Brasil a aposta, acho que é unânime, o corte de 0,25, taxa Selic indo a 6,5% ao ano, menor nível já registrado. Agora, a dúvida é se pode vir mais corte, até que ponto que o Banco Central vai conseguir manter os juros nesse nível, não é? Olha, Denise, primeiramente, se havia alguém acreditando que não aconteceria o corte com o resultado do IBC-BR da semana passada, que é uma prévia mensal do PIB referente ao mês de janeiro, né? Essa pessoa mudou de opinião porque veio um número negativo, portanto mostra que de fato ainda há um espaço muito grande na economia para cortar a taxa de juros. A própria inflação, né, o IPCA surpreendeu o mercado, veio abaixo das expectativas. As próprias estimativas dos analistas e economistas para este ano de inflação está bem abaixo da meta perseguida pelo Banco Central. Vale lembrar, né, que a meta central é 4,5 e a estimativa está em 3,6, ou seja, primeiramente tem um cenário muito favorável para um corte de queda do juro, para um corte de juro, nessa reunião de hoje, de pelo menos 0,25 pontos percentual, caindo de 6,75 ao ano para 6,50% ao ano. E aí, Denise, a sua pergunta é sobre os próximos passos, né, do Banco Central. Bom, existe sim condições. Até a próxima reunião do Banco Central, é possível que existam condições, tanto do lado macroeconômico, doméstico, como global, que sejam favoráveis ao novo corte, uma nova redução de juros. Mas a nossa expectativa, analisando todo o cenário prospectivo, é que não haja um novo corte depois da decisão de hoje, Denise. E o próprio mercado financeiro já conta com a possibilidade de no ano que vem a taxa básica voltar a subir, indo a 8% ao ano. O relatório Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, tem mostrado essa projeção há bastante tempo, não é, Alex? Já bastante rígido, Denise, e explicamos por quê. A nossa projeção está um pouco mais otimista em relação ao mercado, mas economia é dinâmica, isso tudo pode ser alterado, tanto a nossa como a do mercado, né? Mas a tendência, no geral, é que a partir de 2019, a taxa de juros básica saia de 6,5% no final do ano, que é a nossa projeção, ou seja, ela vai ser reduzida hoje, a nossa expectativa é que seja reduzida para 6,5% ao ano e fique estável nesse nível pelo menos até o início de 2019 e depois entre no processo de alta moderada, encerrando o final de 2019 em 7,5%. A grande expectativa é que a inflação fique bem comportada ali entre 3,5% e 4,5% até o final de 2019. Agora, se tem esse cenário para 18 meses à frente, por que então o Banco Central não deve manter o corte na próxima reunião? Pelo seguinte, Denise, a economia ela ainda está num processo de recuperação com sinais dúbios. A produção industrial mostrou queda, a pesquisa mensal de serviços mostrou queda, mas as vendas no varejo mostraram alta. O emprego está se recuperando de forma gradativa, a renda também. Então, além disso, toda a redução da taxa de juros que foi feita até o momento, que saiu de 14 e pouco para 6,75, esse corte aí de mais de 10%, de 10 pontos percentuais, não foi sentido na economia. E, além disso, nós vamos entrar num cenário, Denise, que é o seguinte: o Banco Central vai se confrontar com um período de recessão, de recuperação econômica, com uma taxa de juros historicamente baixa. Então, é algo ainda que não aconteceu na história da economia brasileira. Então, o Banco Central ele exige muita cautela esse cenário de juros baixos com recuperação econômica. Não se sabe se a recuperação ela será aquém ou além do desejado. E a gente sabe que nesse período de recuperação rápida com juros baixos, isso tem uma transmissão de preço muito forte, ou seja, é possível que tenha uma alta da inflação. Por isso que a gente acredita que o Banco Central passa a ser bastante comedido e não mais mexer na taxa de juros. Claro que seria muito positivo, né,
se nós tivéssemos condições para reduzir essa taxa de juros para níveis ainda menores. Mas a estrutura da economia brasileira não permite, Denise. Alex, eu ainda quero falar com você sobre juros nos Estados Unidos, mas eu peço para você esperar um minutinho, que o presidente Temer está falando na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Vamos ver se ele faz dá alguma notícia nova em relação à economia. Vamos lá. Entre outras, tantas medidas. E estas ideias todas nasceram precisamente neste Conselho e tornaram-se, digo aqui o óbvio, conquistas do nosso governo e do Brasil. Aliás, sobre estas recomendações, ao depois, o ministro Padilha se estenderá sobre elas. Mas eu peço licença para, em breve tempo, recordar um pouco da nossa trajetória governamental até aqui. E, para tanto, convém não esquecer o começo do nosso governo. E aproveito para cumprimentar naturalmente todo o Ministério que aqui se acha presente, ao tempo que cumprimento o ministro Meirelles, que acaba de chegar. Digo eu, quando iniciamos o governo, a economia encolhia fortemente, o desemprego galopava e as políticas públicas, em razão disso, estavam seriamente ameaçadas. Sequer o tamanho do déficit público era conhecido. Bom, ele está fazendo uma retrospectiva desde quando assumiu o governo. Henrique Meirelles chegou esbaforido, atrasado à reunião do chamado Conselhão. E ele está fazendo um balanço, exatamente você falava, né, Alex, dessa retomada da atividade da economia brasileira. Ele está querendo lembrar que ele pegou uma coisa meio complicada para administrar. Agora, o fato é que a economia, mesmo que com muito gradualismo, está em recuperação, né, Alex? Exatamente, Denise. E nesse processo de recuperação, que cresceu 1% só em 2017, deve crescer algo em torno de 2,8% neste ano, é natural que em algum momento do tempo dê sinais dúbios ainda, que é o que está acontecendo, né? Uma atividade econômica ainda fraca na indústria, mas o comércio já reagindo, o próprio sistema financeiro brasileiro, com essa situação de melhora da capacidade de pagamento das famílias, por conta dos recursos disponibilizados ano passado, como é FGTS inativo, isso melhorou a condição de pagamento das famílias, que nesse ano, com a volta do emprego, elas terão mais fôlego para tomar crédito. Então é por isso que nós acreditamos que a partir do segundo trimestre, essa recuperação ela vai ser um pouco mais acelerada, né, Denise? Então, é claro, a gente gostaria que tivesse uma condição muito melhor de emprego, de renda e de taxa de juros. Então, a taxa de juros básica, ela vai, do nosso ponto de vista, ficar em 6,5%, porque não há condições estruturais para que ela chegue, por exemplo, a 2% ou 1,5% como está nos Estados Unidos. Não deve acontecer isso. E aí, rapidamente, então, para a gente fechar, Alex, eu queria saber da tua expectativa em relação aos Estados Unidos e que influência pode ter, porque, na verdade, se espera alguma elevação, mas o problema é se vierem várias elevações, não é? Então, exatamente, Denise. Esse é o problema. O Banco Central no Brasil, inclusive, precisa se preocupar com o cenário internacional e hoje, né, um dos riscos mais importantes é a elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos, que por coincidência acontece a reunião do Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, também na data de hoje, junto com o nosso Banco Central. Subindo a taxa de juros lá, há uma tendência dos investidores migrarem para títulos norte-americanos. Então aumenta a demanda pela moeda, o dólar aqui no Brasil tende a se valorizar, portanto o real se desvaloriza, e a preocupação é como essa transmissão de preços, no caso de variação cambial, seja transferido para os preços do varejo. Essa preocupação é que hoje tem norteado o Banco Central aqui no Brasil e que deixa, portanto, mais uma variável de expectativa e de o Banco Central aqui ser mais comedido nas suas decisões. Lá, se subir pelo menos para 2% ao longo do próximo ano, já vai ser bastante preocupante, né, Denise? Esse é o cenário que se configura até o momento. Tá certo, nós conversamos com o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rate. Alex, muito obrigado, uma boa tarde.